Tribunal Federal já reúne maioria de votos a favor da tese de que a Constituição não prevê um poder moderador ou intervenção militar. A Corte julga uma ação movida pelo PDT sobre os limites das Forças Armadas. A sigla defende que o poder dos militares seja limitado a 3 situações específicas: intervenção federal, estado de sítio e estado de defesa. O relator da questão, ministro Luiz Fux, votou contra o entendimento de que as forças serviriam para moderar os outros 3 poderes. E argumentou que a Constituição Federal não encoraja uma ruptura democrática. O presidente do STF, ministro Luiz Roberto Barroso, acompanhou a posição de Fux. Também seguiram o mesmo entendimento os ministros Flávio Dino, Alexandre de Moraes, Luiz Edson Fachin e André Mendonça. A votação segue em plenário virtual até o próximo dia 8 e ocorre em meio à memória dos 60 anos do golpe militar de 1964. A derrubada do então presidente João Goulart, em 1º de abril daquele ano, marcou o início de uma das épocas mais sombrias da política brasileira. Foram 21 anos de ditadura, repressão, censura e autoritarismo, pontos que devem ser recordados para não se repetirem no futuro. O Grupo Bandeirantes recorreu a arquivos históricos para lembrar o passo a passo de como se deram os fatos há 6 décadas. Consultou especialistas para recuperar detalhes da queda de Jango. Naquela época, o clima de polarização política entre Estados Unidos e União Soviética na Guerra Fria acendeu ideias comunistas no Brasil. Jango foi acusado por forças conservadoras de compactuar com muitas delas, como explica a historiadora Eloise Starling. Foi montada uma conspiração, uma rede conspirativa que reuniu militares, grandes empresários, empresas multinacionais, imprensa, para desestabilizar o governo de João Goulart. Para piorar a situação, o Brasil vivia uma enorme instabilidade econômica com sucessivas greves e uma inflação nas alturas. O governo americano viu as reformas de base de Jango, como a agrária e a eleitoral, como uma guinada à esquerda. Acuado pela conspiração, o então presidente deixou o Rio de Janeiro para tentar apoio em Brasília, o que não aconteceu. 2 dias depois, rumou para Porto Alegre, também para tentar alguma ajuda. Mas com o avião ainda no ar, ouviu do então presidente do Senado, Auro de Moura Andrade, uma mensagem que concretizou o golpe de Estado. O senhor presidente da República deixou a sede do governo. Assim sendo, declaro vaga a presidência da República. O então deputado federal Almino Afonso participou da histórica sessão no plenário e relembra os detalhes daquele dia. Eu estava na primeira fila, literalmente na primeira fila, e uma liderança política de Rogério Ferreira. Ele avança para aquele soldado, abre assim, consegue já e dá 2 cusparadas no Moradade. 2. Eu já contei isso por aí, de que foram cusparadas cívicas. Indicado e eleito pelo Congresso, o Marechal Castelo Branco tomou posse como novo presidente da República com apoio da classe média e de boa parte da imprensa. Daí em diante, vieram mais 4 presidentes militares eleitos sem qualquer participação popular até o fim da ditadura, em 1985. Foram anos sombrios que precisam ser lembrados para construir um futuro livre e democrático, destaca a historiadora Eloise Starling. Nós precisamos voltar ao passado e conhecer essa história para que a gente possa construir um repertório para o presente. Conhecer o golpe de 64 é um ótimo caminho para que a gente possa pensar a democracia que nós queremos no Brasil. O jornalista Fernando Mitre dava os primeiros passos na carreira como repórter quando o golpe aconteceu. Hoje, diretor nacional de jornalismo do Grupo Bandeirantes, ele lembra os últimos episódios que culminaram na queda de João Goulart. 2 dias antes da queda, há 60 anos, no Automóvel Clube no Rio, numa reunião dos sargentos, ainda no clima criado pela revolta dos marinheiros que havia deixado os comandos militares indignados, Jango fez o seu último discurso como presidente. Quem observava naquele momento o semblante conturbado, o rosto suado, o paletó aberto do terno em desalinho, os gestos nervosos e a tensão nas palavras saindo do texto escrito, não tinha dúvida, e eu não esqueço, era a imagem da derrota na tela da TV. As dúvidas, na verdade, já não existiam há algum tempo. 17 dias antes, o comício na Central do Brasil, que eu cobri como repórter novato,
com Jango ao lado de Brizola anunciando desapropriação de terras e nacionalização de refinarias, mobilizava ainda mais os golpistas civis e militares. Brizola, impedido naqueles dias de falar em Belo Horizonte, como também cobri, e a convocação da Marcha da Família com Deus em São Paulo iam fechando o cerco. Jango havia deixado o caminho da moderação, da esquerda positiva, como queria seu brilhante aliado Santiago Dantas, e foi para o embate, já sem chance. O resultado foram os 21 anos de ditadura, uma triste experiência que só fortalece ou devia fortalecer como o melhor argumento, o apoio e a defesa da democracia no Brasil hoje e sempre. Bandeirantes. Linha Internacional.